Então, vamos elevar os nossos pensamentos, vamos nos conectando com Deus, com a espiritualidade amiga, com os nossos mentores, os mentores do estudo desta noite, que possamos estar abertos para os novos aprendizados e colocarmos em práticas em nossas vidas tudo o que nós vamos aprender hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Hoje é nossa aula, 26ª aula do livro Prelúdio da Espiritualidade, pelo espírito alquimista, psicografado pela Bela Lúcia Stefano. Vamos lá, junções que dominam. Pequenas junções se estabelecem em criaturas que igualam o contexto de dados oriundos de mentes absorvidas pelo reflexo divino. Poderosos meios de comunicação existem, através de junções especiais, onde cada meio reflete um formato de ligação que existe para direcionar o ser a uma linha divisória entre o real e o ilusório. Vivências padronizadas com um respectivo modo de existir traz considerações gerais para determinado modo de viver. É dever de cada criatura procurar junções cada vez mais significantes dentro da epopeia que se encontra, para ter resultados cada vez mais seguros da junção que deve executar para atingir determinado resultado aguardado. O ser humano deve atuar sempre de forma miraculosa em relação a qualquer oportunidade que se apresenta à sua frente, pois é dessa forma que obtém um crescimento linear, avançando em relação aos demais, e que servirá de exemplos a muitos outros que tentam e não conseguem. Tais junções, feitas de formas especiais, têm como resultado uma soma de mentes que se tornam uma potência gigantesca e com condições de exercer atividades grandiosas dentro da obra do Criador. Um planeta para crescer necessita de várias junções especiais para contribuição de forma significativa, pois ninguém consegue realizar nada sozinho, mas deve se ligar a mentes superiores para seguir o mesmo exemplo no planeta em questão. Novos horizontes se apresentam a cada momento para o homem perceber que essas junções ocorrem o tempo todo e que depende sempre dele exercer um papel de grande impacto perante a um povo ainda em condições dominantes pela ignorância. Quando falamos um povo, não significa um número grande de indivíduos, mas alguns que se unem a uma mente maior para poder tirar resultados grandiosos, para o crescimento da individualidade carente de direção. Junções são necessárias em todos os reinos da natureza e sempre será, pois o Criador não concede essa grande possibilidade de subida, aprendendo com mentes maiores, como uma união perfeita que denominará e trará resultados fantásticos para a transformação do próprio homem. O Criador sempre oferecendo os meios mais promissores a seus filhos que dormem o sono da ignorância. Eu entendi aqui que essas junções seriam ligações que a gente faz com determinados espíritos, não são, Vera? São determinadas, assim, a gente cria um círculo de reencarnação. Naquele meio, eu vou criar essas ligações que vai fazer com que eu se expanda, como ele fala aqui, não é? Não é bem assim, mais ou menos? Sim. Junção igual ligação, que é igual união, que é isso que você falou. É uma agregação, né? É uma divisão de valores. Que nem eu estou na ignorância, né? Qual grau de ignorância eu me encontro? Entendeu? Aí você vai fazendo junções, ligações com alguns seres que são um pouco mais graduados do que você. Isso
faz com que desperte em você, comece a despertar esse sono, né, que a gente chama sono da ignorância. Porque a gente vê, Vera, que às vezes uma mãe é tão, não assim, ignorante, que é uma palavra muito feia, assim, né? Mas a gente vê que uma mãe, ela não tem o mesmo entendimento. E o filho, às vezes, vem com uma capacidade tão grande, né? Existe isso também. Embora não é uma regra, né? É uma É exceção. uma exceção. Mas existe. E quando isso ocorre, porque há algum outro motivo, né? Que está além aí, é um processo que não tem muito a ver com isso, tá? Mas até tem, né? De repente ele vem para ensinar, né? Ele vem para ensinar os pais, o meio, etc. Mas ele fala até junção de planetas, você tá vendo? Né? O sistema solar, ou seja, um influencia o outro. Como aquele que a gente fala, né? O menor dando a mão pro maior, né? Vocês já imaginaram se no nosso sistema solar existisse só planeta de provas e expiações? O que seria? Não evoluiria, né? Porque eu ia aprender com quem? Né? Então, a própria energia que emana de um orbe feliz, de um orbe que já está em provas de expiação, em regeneração, isso já influencia a energia daquele outro planeta que está abaixo, né? De prova de expiação. Consequentemente, influencia o planeta que está ainda no grau de primitivo. Então, é um dando amor ao outro mesmo, né? Aquele que está na frente tem a obrigação, o dever de dar a mão àquele que está atrás. Isso é uma cadeia que existe no universo. E nós somos puxados, né, Vera? Se a gente for pensar no todo, a gente cria determinados grupos na nossa vida, né? A gente vai fazendo essas junções mesmo, né? Sim, e isso não está predestinado. Não está. Não. É por sintonia mesmo, né? Por sintonia. Isso você vai fazer no decorrer da sua vida, né? Não vai ter, eu vou nascer, eu vou ter uma vida assim, e vou me relacionar com isso. Não, você tem umas linhas gerais que são traçadas ali para você nascer, que você vai trazer, né? Mas no meio delas é você que é crescendo, então você está sempre alterando, né? Está sempre alterando. Por isso que nós vivemos um eterno presente, né? Porque podemos alterar sempre. É aquilo que a gente fala, né? O autoconhecimento, a busca do conhecimento, né? Por isso que a gente fala que o estudo, o conhecimento é tudo na vida da pessoa, né? Porque quando a gente abre esse leque de opções na nossa vida, a gente cria isso, né? Essas junções que ele está falando. É que nem quando você tem uma empresa e você tem os seus funcionários, né? Funcionário A, B, C, D e E. Esses funcionários estão sendo gerenciados por uma pessoa. Legal. Aí, num determinado período, a coisa vai evoluindo até que o dono da empresa resolve pegar uma outra pessoa para colocar ali. O impacto que essa outra pessoa faz, ela reflete em todo o conjunto da estrutura da empresa. Se for uma pessoa positiva, vai agregar e vai modificar a energia do ambiente,
vai modificar tudo. Se é uma pessoa negativa, o que vai acontecer? O que vai acontecer se for uma pessoa negativa? Vai desequilibrar tudo ali. Vai desequilibrar, vai fazer junções com uma turminha que não é muito legal, porque aí a gente já está falando do lado espiritual. E esse lado espiritual vai crescer tanto que aí vai acabar, os funcionários vão acabar ou vão se acostumar naquele ambiente, vai fazer parte da vida deles aquilo, então há uma transformação também para o lado ruim, vamos falar dessa forma, ou eles vão sair, né? Vão procurar outro lugar. Então, é a mesma coisa, tá? Uma caneta de provas de expiação. Se você não tá legal, né? Foi mandado para a Terra um gerente geral, um novo gerente, vamos dizer assim, Jesus Cristo. Tá? Ele trouxe um impacto extremamente positivo. Então, era para as pessoas que não se agregarem a esse impacto, vão pedir a conta e vão embora, certo? Não tem nem como. Aqueles que se juntarem a ele, permanecerão. É a mesma coisa, são as nossas funções, o que nós escolhemos. Tudo tem sentido na vida, nada é por acaso, né? Tudo que está em cima está embaixo. O mecanismo é o mesmo. É o mesmo. Dentro de uma pequena, dentro do seu lar, né? Dentro do seu lar, as junções que vão chegando ali, quando você casa, a energia é dupla. Aí você faz uma consciência só ali dentro, em cima da energia de dois. Começa a vir os filhos. 1, 2, então agora são 4. Então, a energia daquele lar agora é composta por 4 membros. Se forma uma consciência. Legal. Agora começa a vir de fora, né? Namorada, certo? Amigos. Então, isso vai se modificando. Pode ser para positivo ou não. Por isso que a gente tem que entender que tudo que a gente faz tem uma consequência, né? Tudo. É assim que a gente aprende, né? Então. Por isso que a gente tem que pensar muito, né? As nossas escolhas, as nossas atitudes geram um grande impacto na nossa vida. 100%. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Podemos passar para outra? Vamos. Então vai. Esse é bom, hein? Reverso e antirreverso. Moléculas casuais. Tô fazendo eco, velho. Tá. Vamos lá. Moléculas casuais vibrando em uma intensidade decorrente da proporção de energia que é depositada em suas partículas atômicas e subatômicas se posicionam de uma forma angular para prevalecer a ordem geral dos mundos. A partir do momento que ocorre algum desequilíbrio em determinado ponto da criação, o abalo gera em cada molécula pontos reversos, onde a molécula se desmonta, agregando a outras proporções fragmentadas para ter um resultado final. Muitos pontos dessa molécula sofrem o reverso em escala maior, tendo que reiniciar novamente de uma outra forma, ou seja, montando partículas a partir de um ponto do universo que já passaram. Neste caso,
muitos desses pontos que retrocederam acabam agregando-se a outras partículas que ainda não passaram pela mesma experiência que eles, acabando por formar moléculas que vibram na frequência antirreversa. Essa reflexão nos mostra que as moléculas agregam-se a outras em forma uniforme, com resultados promissores, e outras que se apresentam no meio que acaba girando de uma maneira antirreversa. O arremesso feito, de acordo com o desequilíbrio sofrido, acabam gerando vários desses pontos imantados de sequelas que passam a vibrar no meio do que os arremessou. O acúmulo dessas moléculas na frequência antirreversa servem de condições propícias para largos movimentos de dor na linha doenças. Cada linha de vida sofre as explosões de um conteúdo acumulado, referente a um passado cheio de lamúrias sofridas, atos cometidos de forma desumana que marcam toda a natureza. Por isso, é muito mais, nada fica em vão. Cada ato conduzido de forma irresponsável tem as suas consequências, pois acaba abalando a estrutura que cada molécula carrega dentro de si. Necessário entender que o processo de respeitar a ordem geral do universo não dá direito de destruição, mas de construção. O abalo sofrido em cada ponto de cada molécula impregna-se nos corpos condensados de cada orbe, gerando vírus e bactérias propícios a eles, pois servem de incubadoras para sua gestação. Chega um momento em que o acúmulo fica muito grande, ocasionando a sua proliferação nas estruturas que cada vírus carrega em si, acabando por virar um ambiente de dor e lamúria. Necessário dar condições de um ambiente onde o movimento reverso e antirreverso não encontra sinônimos para agir. Saber pensar e agir com responsabilidade tira o homem das amarras da ignorância, levando-o a conquistas positivas dentro do universo de meu Deus, o Criador. Nossa, isso aqui me lembra a pandemia, não é? O Covid, onde várias moléculas se juntaram, não é? Do reverso e do antirreverso, que você explicou uma vez, né, Vera, para mim, que as leis divinas, elas andam, elas se movem, né, no reverso, né, o horário correto, né, no sentido horário, né, todas as energias do universo, né, e quando a gente cria alguma coisa que sai dessa lei, ela vibra anti-reverso, né? Não foi que você falou uma vez para mim? É, isso aí. Dessa forma aí. E quando se desconstrói uma energia, né? Quando ela faz alguma coisa errada. Isso mesmo, constrói e desconstrói. Desconstruir acaba desconstruindo uma molécula que já estava ali com um gás, né? Vamos falar assim. Ela estava num nível de gás, dá o nome que quiser. Desconstruiu, ela saiu dali, ela foi lá no início, começou lá no H, entendeu? E aí ela vai ter que ir juntar de novo, ir juntando, fazer até se formar de novo uma outra molécula semelhante àquela que ela já estava. Só que nesse meio termo, ela acaba passando por agregando outros em seu orbe, que vai sofrer a influência que ela já tem, a influência da reversão. Ou seja, é a formação da doença. Não dá para a gente dar um exemplo do Covid nesse caso? O exemplo do Covid, exato. Vamos dizer assim, em poucas palavras. A humanidade chegou a um grau de desunião grande, de nem aí, e para as coisas espirituais era muita
máscaras, vamos dizer assim. Eu fui lá, já cumpri minha obrigação e saí, não mudando hábitos, né? Ainda vivendo muito os pensamentos hostis, pensamentos violentos, de vingança, traição, etc. Aí chegou um ponto que deu um reverso aí muito grande e acabou surgindo esse vírus, propagando em todos os lugares onde ele encontrou meios para meios férteis. Meios férteis, né? Tipo afinidade, né? Onde ele sentiu afinidade, ele entrou. A minha amiga, o marido da minha amiga que trabalha comigo, teve Covid, ela tratou dele, isso em plena pandemia, sem ter vacina, nada. Ela tratou dele como se tivesse gripe, ficava até meio nervosa, porque ele tossia tanto. Ela falou, Flávio, vamos ter que ir no médico, vamos logo, não dá mais, não consigo dormir. Aí foram lá na Unimed, ali em Arujá, no pronto-socorro, e na Intermédica, aí fizeram o teste e ele estava com Covid. Só que ele estava com Covid, já tinha passado, 10 dias, vamos falar assim. Pergunta se ela teve. Ela não teve, ela dormiu com ele. Ela trabalhou o tempo todo do meu lado, das meninas. Ela não teve. Então, é um ambiente que ele encontra insalubre, é de insalubridade, ele se propaga. Ele faz. A gente não sabe quais são os mecanismos, né? Mas que acontece, né? Isso acontece. A gente não sabe qual é o mecanismo, mas que isso acontece é óbvio. Eles não erram o endereço. Não tem, me enganei, não era para ser. Eles não erram o endereço. Porque nós somos afinidade, né, velho? Nós trabalhamos com frequências e vibrações, né? E aí ele fala muito bem sobre isso, né? Porque a molécula ela vai vibrar conforme a nossa vibração, né? É uma atração muito forte, né? Então não tem como a gente, né? Porque ela tá dentro da lei de atração e reação. Todos nós estamos, né? Então, é que a gente imagina assim, o corpo e o espírito, mas tem tantas coisas entre isso que cria um ambiente, não é, Vera? Átomos, moléculas, células, né? Tantas coisas que vão gerando em torno da gente, né? Que a gente não, se a gente pensar um por um, é muita coisa, né? Porque cada um vai vibrar numa situação, né? O nosso sangue, a nossa água que tá no corpo, tudo, né? Quem gerencia tudo isso? Quem gerencia tudo isso? Quem vocês acham? É uma pergunta. Quem gerencia o nosso corpo? Os átomos, as moléculas, os tecidos, não? As células, quem que gerencia? Eu acho que é a alma encarnada, eu acho. A alma encarnada, mas ela sofre impacto de quem? Do espírito. Não, do eu superior. Não. Mental inferior. Isso. É isso aí, ela sofre o impacto dos nossos arquivos do passado. As nossas personalidades, né? Exato, as personalidades daquelas que a gente não conseguiu superar, que são os nossos medos, as nossas fobias, etc. A nossa forma de pensar e agir
e falar desta vida, essa é Nossa Senhora, cada emoção que a gente gera de forma inadequada, é como se você pegasse um cristal puro e fino, aquele mais fino e mais puro que tiver, e martelar com toda a sua força. O que vai acontecer? Vai quebrar em milhares de pedaços, não vai? É a mesma coisa. Só que isso é vários pensamentos, sentimentos, formas de pensar, de agir, de falar, que nós temos durante um dia, 2 dias, 100 dias, entendeu? Quantos cristais nós estamos quebrando dentro de nós? Ou seja, esse reverso aí está muito presente. Então, a gente forma esse ambiente para receber as doenças. A gente deixa a forma bonitinha lá. Bonitinha a forma, o formato, a decoração, para receber. Aí, o resultado dessa doença, que é a dor, né, que vai doer, né? A dor física, mental, espiritual, emocional, isso vai fazer você refletir, vai fazer você pensar, e talvez você consiga mudar mediante a dor e a doença que você enfrenta. Se nós, na verdade a gente já tem essa capacidade, mas se nós resolvêssemos realmente agir de outra forma, nós não precisaríamos mais da dor para ser um apelo para você mudar a direção, né? Você simplesmente saberia por onde caminhar, o que fazer, sem ter uma pulga te picando, né? Toda hora. É que o acreditar, o ter certeza daquilo, é muito forte, né? Nós não temos ainda essa firmeza no pensamento, né? Do mesmo penso que eu falei, eu acredito, ou eu sei que vai acontecer, eu já falo assim, nossa, mas será que eu mereço? A mente da gente trabalha dessa forma, né? Então aí vibra de uma forma diferente. Então é por isso que a nossa fé é um pouco vacilante. É bem por aí. O caminho a gente sabe, né? Agora tá na hora da gente tomar atitude. Alguém quer comentar algo? Não? Então pode seguir, Kátia. Próximo. Em qual frequência vibra o som? Assim como o som, tudo neste universo de meu Deus, Criador, vibra em uma determinada frequência. Os pássaros ouvem na frequência estabelecida pelos espaços do labirinto, dentro do equipamento auditivo que está em evolução e aprimoramento nele. Os animais rastejantes trazem algo especial para emboscar a sua presa, emitindo determinado som na frequência necessária para tal ação. O homem contemporâneo afina-se a determinada partitura do som, que lhe permite a comunicação adequada no espaço que ele ocupa para aprendizado e evolução. Cada ser trabalha em uma determinada linha expansiva, colaborando com a ordem do meio em questão, executando as habilidades que possuem e que contribuem para o crescimento de cada parte do universo, pois Deus utiliza todas as criaturas como meio na escalada evolutiva. Qual proveito que teria se aquele que sabe mais fizesse tudo para o que soubesse menos? Além de tirar a chance daquele ser evoluir,
estaria contribuindo para que todos ficassem dependentes e não fizessem a parte que lhe cabe para uma boa escalada. Se todos os espíritos parassem e o que fazem para fazer tudo pelo encarnado, qual seria o mérito de cada ser? Com certeza, nenhum teria, pois não criaria força para enfrentar nenhuma situação que se apresentasse à sua frente. Devemos, sim, observar a repercussão do resultado alcançado, mediante a qualquer trabalho executado, para fazer os ajustes, colaborar com a parte que nos compete, mas sempre executar com as próprias forças, e cresça para obter os desafios conquistados com a força do aprendizado. Conforme a determinação do Criador, é obrigação oferecer sempre as oportunidades para o crescimento do irmão, que deseja aprender, mas esse aprendizado vem com cada experiência vivida em intensidade. Cada aprendizado acaba sendo o antídoto para as situações que repercute em encarnações repetidas, para que não ocorra o mesmo erro repetidamente por muito tempo. Tudo caminha na natureza, e Deus está sempre nos comandos de toda a situação de seus filhos, independente do estágio que cada qual se encontra. Tudo contribui para que a ordem se estabeleça, mesmo que a aparência diga o contrário. Fé, compreensão da situação é tudo que precisam para o momento em questão. Aqui ele fala da evolução, né? Então, assim, como eu falei, né? Todos nós somos frequência, né? Nós vibramos em uma certa frequência, todos nós, os animais numa frequência, os humanos numa frequência, né? Então, assim, a gente tem que entender que tudo está perfeito na natureza, tudo tem o seu caminho e vai evoluindo, né? Nós vemos na natureza que existe bichos peçonhentos, mas existe já animais que têm uma inteligência já, por mais que seja uma inteligência irracional, mas já é um animal já bem desenvolvido, né? Então você vê, a evolução caminha, né? Tudo tem o seu tempo, a sua hora. Só que quando nós chegamos num patamar, está ali dando para nós as oportunidades que precisamos para crescer. E acho que é nessa hora que a gente se perde um pouco, né? É onde a gente comete alguns enganos né? E até a gente aprender corretamente, a gente vai só trilhando um caminho de sofrimento, né? Que não deveria, né? Mas nós ainda fazemos essa energia no antirreverso, né? Ainda a gente trabalha muito essa energia dentro de nós. A gente trabalha fora, a gente desconstrói as energias boas, né? Então a gente teria que aprender a construir melhor, porque a escalada evolutiva funciona para todos, sem exceção, né? E Deus está sempre à frente, dando a mão para que a gente possa, né, caminhar sempre. E essa parte que ele fala de querer fazer tudo pelo outro. Não, isso é igual a mãe, né? Mãe querer. A gente tem que deixar o filho cair, levantar, né? É a mesma coisa, né? Se eu fizesse tudo pelos nossos filhos, como eles iam aprender, né? Realmente não podemos, né? Então, agora vamos pensar no trabalho que nós fazemos lá, todos nós, né, trabalhando na sexta-feira, né? Vamos pensar. Até que ponto os espíritos podem fazer algo por nós, se é que eles fazem? O que vocês acham? Eu acho que eles até conseguem trazer essa energia para nós, para que a gente modifique o nosso universo. Só que como eu vou receber isso? Né? Eu vou aceitar essa coisa, ou eu vou pegar essa energia que está agindo horário, e eu entro dentro do meu universo e eu acabo fazendo ela virar, desconstruindo essa energia, não é? Como que é? O doutor sempre fala, né? Você é uma pessoa de fé, né? Quando as pessoas vão lá, quantas pessoas já foram lá e melhoraram bem, né? Nem voltaram mais, graças a Deus. Mas por quê? Porque ela pegou aquela energia que recebeu
e trabalhou ela de uma forma, né, benéfica para o corpo dela, não é? Agora, quantas pessoas chega lá e duvida, né? A gente vê que muita gente duvida, acha que na primeira vez que vai lá já vai sair curado, né? Então isso aí já é um caminho que já trava um pouco essa energia, não é? Sim, está correto. Eles vão limpar, eles vão oferecer uma energia positiva. Troca nossas moléculas, né? As nossas células e moléculas. Isso, a troca das moléculas ruins por moléculas sadias. Aí pedem para a pessoa firmar o pensamento, fazer evangelho, fazer oração, modificar, né? Isso. Se ela não fizer, vai destruir tudo de novo. É porque, assim, a gente, como na outra lição falou, né? Essas moléculas, elas se reproduzem, mas a gente precisa dar um direcionamento para elas, né? Porque elas vão ficar perdidas se eu não direcionar. O meu pensamento tem que estar, né, em sintonia com elas, né? Se eu tenho um pensamento que eu vou confundir, elas não vão conseguir se reproduzir para mudar a situação daquela doença, né? Então você vê como é muito importante o pensamento da gente para direcionar. É como se a gente entrasse na escola mesmo, para aprender no prézinho, primeiro, segundo ano. Tem que orientar, né? Saber conduzir e mostrar o caminho correto para que essas células, essas moléculas possam, né, se reproduzir da forma correta, né? Porque senão elas se perdem, né? Igual Jesus, o que ele fez? Ele veio, trouxe o evangelho, propagou nos 4 cantos do mundo, né? Isso foi feito, certo? Sim. Então, quantas pessoas realmente carregam esse evangelho? Nem todas, né? E quando ele fez algumas curas, fazendo essa inversão de energia lá no ano 30 lá da vida dele, mais ou menos. Ou até antes, né? Antes também. Quantas pessoas voltaram a adoecer e quantas realmente conquistaram a cura? O que a gente sabe nos registros, muitas voltaram a ter, né, as mesmas doenças. Ou seja, não há uma mudança. Então, cabe o que está aqui. Eles não vão fazer por você. Nem Jesus não vai fazer. Ele vai mostrar o caminho, a direção, vai mostrar a responsabilidade que nós temos, vai mostrar que devemos ser obedientes, né, obedecer às leis. Agora, não tem como curar, é como tirar... se a gente fechasse uma porta, né, Vera? Trancasse uma porta e não deixasse passar. Exato. Exatamente. É certo falar que foi merecimento, porque eu acho que merecimento é para todos, né? Eu acho meio estranho esse negócio da gente falar que foi merecimento. Eu acho que eu tenho a mesma opinião, Rô, que eu acho que todos somos merecedores. Pai não deixa ninguém que não seja merecedor. É isso que eu quis dizer, porque se a gente está em evolução, né, o pai dá oportunidade a todos, aí fica meio estranho esse negócio que foi merecimento. O merecimento, ele entra na seguinte questão. Você fez positivo? Sim. Cumpriu a lei? Sim. Você mereceu. Merecimento. Ele vai te dar na proporção
que você obedecer e cumprir as leis. Você não cumpriu as leis, você não obedeceu, não vai receber ainda. Não é que não vai receber para sempre. Vai receber de acordo com as suas obras. Entendeu? Por isso que se usa a palavra merecimento. Recebeu por merecimento. Por quê? Porque cumpriu. Porque saiu daquela situação que estava e passou a sua vida por uma outra situação. Modificou a sua forma de pensar, de ser, de agir, de falar. Agora você é outra pessoa. Então agora você... A pessoa assumiu a responsabilidade sobre ela mesma. Só é feliz quem é livre, só é livre quem assume responsabilidades. Aí entra o merecimento. Sim, você está de acordo com as leis, então tudo que vier para você é por merecimento, porque você está trabalhando e está recebendo o seu salário, é aquilo lá, o Senhor da vinha, é a parábola do Senhor da vinha. Nada vai vir de graça para você. Está conquistando aquilo que você está trabalhando. Você está trabalhando em você e está conquistando aos poucos. Conquista. Aqui que eu vou ficar aqui, ó, sentada no meu divã, vendo a vida passar, vivendo de renda, né? Não vou colocar nada, vou acordar de manhã, vou passar o dia sem, assado. O que você está fazendo de bom para você? Está movimentando essa energia de que forma? Não está movimentando, está parada. Mas eu tenho renda, eu sou rica, eu vou viver de bem. Mas então gera alguma coisa, movimenta. Né? Se Deus te deu dinheiro nessa vida, é para você movimentar ele, porque dinheiro, ele é movimento. Ele não é para ficar parado, ele é movimento. Tudo é movimento no universo, tudo, nada é parado. Os planetas ficam rodando, o Sol fica rodando, a Lua fica rodando, as partículas que são no ar ficam rodando. E como é que você vai ter o dinheiro parado, encrespado dentro de 4 paredes? Só acumulando. Vai ter uma hora que vai estourar. É igual uma bexiga, vai estourar. E quando estourar, vai melecar, vai vir doença, etc. É a mesma coisa. Entendeu? Então, merecimento. Mas então eu tenho dinheiro, eu tenho merecimento. Não é isso. É uma ferramenta de trabalho. Certo? Por isso que você monta uma empresa, você gera empregos, e aí você multiplica, entendeu? Você vai girando e multiplicando, gerando e multiplicando. Você está construindo, você não está destruindo, você não parou. É a mesma coisa entre nós, entendeu? O merecimento é de acordo com o seu trabalho, você tem que trabalhar. A vida é trabalho. O Benedito acabou de falar aqui, parábolas dos talentos. Você vai enterrar a moeda que o patrão vai te dar? Ou não, um vai lá, eu vou guardar aqui, deixar bem guardadinho para quando ele chegar, eu dar para ele. Não, o outro lá perdeu, sei lá, fez, o outro lá multiplicou, ganhou o dobro, o outro lá triplicou, sem triplicou, pegou o quê? Quem que recebeu mais? Aquele que se triplicou. Agora, aquele que tem cuidado de guardar, quem que recebeu? Entendeu? A gente tem que entender melhor a palavra de Jesus. Já estava ali. Já estava ali. O que ele quer dizer? Aquele que tem mais, multiplicou. Aquele que tem menos, faliu. Entendeu? É dessa forma. Então, nada é parar, não adianta falar, ficar nessa energia da solidez aí, que não rola, não. A gente tem que ter flexibilidade na vida, a gente tem que ter tem que trabalhar de acordo com a energia
fazer com que ela esteja sempre se alterando para melhor. Ok? Ok. Ah, Dá para ir mais um? Mais um, Kátia. Mais um? Ah, acho que dá, né? Renovação agora? Então vamos. Renovação, meio de repercussão. Sem sombra de dúvidas, a renovação de um lugar é o meio mais eficaz para a repercussão da atmosfera que gira em questão. Nas linhas gerais da evolução existem as marcas dos passos firmados por elas, deixando rastros que ampliam a compreensão, mas que sempre devem ser renovados, pois faz parte do processo de ascensão. Um povo em determinado local, girando perante a um segmento de vida, com as suas crenças, suas tarefas, sempre existe um ponto de renovação para dar oportunidade de crescimento do local, cedendo para sedimentar ou mapear com uma atmosfera de vida eficaz, cheia de novos valores que contribuirão para mostrar ao ambiente que tudo se renova e nada fica estagnado ou esquecido no universo. Seres carentes de educação que estagiam em uma frequência de vida milenar, criando ambientes cheios de morbidade, necessitam deixar o grande astro adentrar para renovar, mudar, fazer de outra forma para que a renovação das forças se faça. Necessário mudar as técnicas fundadas sobre padrões seculares que pensam viver ainda em espaço e tempo fora da atualidade, mostrando que tem o poder sobre criaturas, escravizando suas mentes de forma amórfica, mas que chega no final necessitando evidenciar uma amostra da realidade atual para fazer despertar do sono no tempo que se colocam. Tudo gira no universo e é chegada a hora de todos os pontos escuros das mentes amórficas passarem por choque traumático da luz de uma realidade fora dos tempos pretéritos. Pois Deus não estabelece regras, mas cria métodos para que todos seus filhos sigam a linha da evolução. Seguir uma sequência sobre uma ou outra ainda estagnada no tempo faz parte de um método criado pelo Criador, passando a ordem a seus filhos para que executem a tarefa de despertamento em todos aqueles que tentam resistir ao poder do amor. Seguir a rota do amor é o caminho exemplar para todas as tarefas estabelecidas pelas mãos do Criador. É que vem falando, né, sobre a renovação, a evolução. Não tem como a gente ficar parado no tempo. A vida vai te empurrar de morro abaixo, né? Você pode até tentar ficar lá dormindo no tempo, mas a vida vai arrumar uma forma. Vai chegar até você, vai chegar a todos nós, né? Uma forma que vai fazer esse processo de ascensão, de sair da zona de conforto. Não é nem zona de conforto, mas sair da estagnação, sair do não movimentar a energia, né? Como você falou aquela hora, que nós somos movimento, né? Então nada pode ficar estagnado, né? Então existe sim uma lei que está inerente a todos nós, né? O crescimento e a evolução é inato a todos, sem exceção. Então o universo, tudo evolui, tudo está numa sequência evolutiva, né? Então não tem como a gente fugir. Vai chegar a hora de todos, querendo ou não, né? Essa é a verdadeira realidade para todos nós. Pode demorar, mas vai chegar. É isso aí. Alguém quer completar a lição? Falar mais alguma coisa? Rosana? não, já falaram tudo aí. Lu? Ah, Vera,
Estou, como se diz, acrescentando mais do que eu já entendi. Eu vou passar isso para outra pessoa que está precisando ouvir tudo isso. Joia. Kátia Amaral? Não. Então podemos encerrar? Ô, Kátia, você pode fazer a prece final e encerrar, por favor? Faço. Nosso mestre amado Jesus, estamos aqui mais neste momento, mais nessa noite, onde abrimos um pouquinho mais a nossa consciência, abrimos a nossa mente para que podemos colocar esses estudos, todas essas maravilhosas entendimentos para que a gente possa seguir no caminho da evolução, ter o entendimento que sem o amor do nosso Pai maior e nosso Mestre Jesus não podemos seguir, porque é um caminho de muita dor. Que tenhamos mais fé naquilo que a gente está estudando, naquilo que a gente está tentando colocar em prática todos os dias na nossa vida. Fortalecer na coragem e na vontade de fazer o melhor de cada um de nós. É nos dado agora a oportunidade de fazermos tudo isso. Só depende de cada um de nós. Sermos fortes, sermos corajosos e ter fé suficiente para seguir o caminho e trilhar essa evolução de nosso Pai maior. Que possamos estar reunidos aqui a semana que vem neste estudo para brilhantar a nossa noite com esses estudos que nos abraça e essa egrégora que está sempre conosco, envolvendo e nos amparando com todo o seu amor. E assim Graças a Deus. Graças a Jesus. Boa noite, gente. Seja, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. eu sou uma anta, mas tudo bem.